O assunto do momento na Fórmula 1 é o assoalho flexível que teoricamente Red Bull e Ferrari estariam usando durante a temporada 2022 e a Mercedes está bem feliz com isso. O assunto do vídeo é justamente para esclarecer esse ponto e colocar para você tudo o que está acontecendo nesses bastidores. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Eu preciso contextualizar para você o que está acontecendo, já que falamos sobre isso em outros vídeos, mas de forma muito picada. Agora eu vou colocar tudo num espectro geral para você entender o que está rolando na Fórmula 1. Nós precisamos voltar um pouquinho lá no Grande Prêmio do Canadá. Antes de iniciar o final de semana do Canadá, a Fórmula 1 mostrou ao mundo uma nova diretiva técnica falando que vai controlar o porpoising, ou seja, as equipes que estiverem fora do cálculo estabelecido vão sim de alguma forma ser penalizadas ou precisarão de forma obrigatória ajustar os seus carros, o que gera uma perda de performance. Assim que saiu a diretiva, foi falado no mundo todo da Fórmula 1 que Mercedes e Ferrari talvez fossem as equipes mais prejudicadas, porque quicavam bastante e a Red Bull seria beneficiada porque é uma equipe que tem controlado muito bem os kicks e veria as suas duas principais rivais perder performance. Só que o que vimos após isso foi uma Red Bull contrária à mudança e uma Mercedes a favor, então alguma coisa de errado tinha aí, porque não estava sendo lógico. Mal foi anunciada a diretiva e na sexta-feira de treinos livres do Canadá, a Mercedes surgiu com uma atualização de assoalho, e essa atualização chamou bastante a atenção das equipes, principalmente Ferrari e Red Bull, que estavam com certa desconfiança, porque seria impossível fazer no tempo hábil aquela modificação. Algumas pessoas falam, é só fazer um furo ali, não tem nada demais. Não é bem assim que funciona um carro de Fórmula 1, você precisa fazer todo um estudo aerodinâmico e os materiais também não são os que a gente usa em casa. Estamos falando de algo muito mais complexo, e nesse ponto o Wolff falou que foi feito em uma noite, Binotto falou que com todos os recursos da Ferrari não seria possível fazer em apenas uma noite, e colocaram na mesa a possibilidade da Mercedes estar recebendo informações privilegiadas vindas da FIA, porque a ex-conselheira de Wolff é recém-contratada da FIA. A Mercedes retirou a atualização do assoalho, alegando que não teve boa performance, mas não fez muito caso de querer se defender das acusações, o que é estranho num primeiro momento. A Mercedes continuou com a sua pressão nos bastidores para poder ter algum tipo de mudança no assoalho para controlar o porpoising, e é aí justamente que tenho batido na tecla desde 22 de junho, em que me surpreende outros portais não terem percebido isso e o Ressaca ter vindo quase que em primeira mão no mundo falar sobre esse assunto. A Mercedes fez um jogo nos bastidores porque sabia que se mudasse o assoalho atingiria diretamente Red Bull e Ferrari e poderia sim ter um ganho de performance com a sua atualização. Ou seja, a Red Bull teria medo dessa mudança justamente porque estava prevendo alguma coisa no assoalho. Mas ainda não estava claro por quê, exatamente o que poderia trazer de problema para a Red Bull, já que, lembrando, ela seria em tese a beneficiada do novo regulamento. Agora, com a notícia que estourou durante o Grande Prêmio de Silverstone, estamos entendendo toda a jogada. A FIA fez a sua investigação e aparentemente o assoalho de Ferrari e Red Bull estaria fora do regulamento, porque em dois locais específicos da prancha do assoalho nós temos medições feitas pela FIA para que os carros não passem de 2 mm de flexibilização. Só que Red Bull e Ferrari estariam chegando a 6 mm em áreas fora da medição, ou seja, seria uma exploração de área cinzenta, talvez assim dizendo. E isso gera muita polêmica na Fórmula 1, porque a tal da área cinzenta pode ser explorada e em algumas temporadas é tida como ilegal, em outras pode ser utilizado como uma brecha até o final da temporada, como foi o Das, por exemplo, e tudo isso fica a critério da direção, da FIA, daquilo que eles querem fazer, o que nem sempre acaba sendo muito justo, porque se numa temporada pode e na outra não, é algo que dá para ficar um pouco com o pé atrás das decisões que tomam durante o período de competição. Se de fato Red Bull e Ferrari estão com o assoalho flexionando mais do que deveriam fora da área de medição,
isso não seria uma burlada, vamos assim colocar, direta ao regulamento técnico da Fórmula 1. E nisso eu concordo com o Christian Horner. Ele fala que o regulamento precisa ser mais preto no branco, porque se trata de uma questão binária, não é algo que tem o espírito da competição ou o ideal do regulamento. Isso não existe. O que existe é o regulamento e ele é muito objetivo, é preto no branco. Tanto é que quando uma equipe burla o regulamento técnico, ela automaticamente tem uma penalização forte, como foi o Hamilton, você se lembra, no Brasil no ano passado, que por conta de quase nada ali na asa, foi punido também. Portanto, nós temos um detalhe muito curioso aqui, a Mercedes fez pressão para mudar o regulamento porque não estava se dando bem com o porpoising, enquanto os outros estavam conseguindo melhorar os seus carros, e nisso tudo a FIA acabou descobrindo um algo a mais no assoalho que a Mercedes não estava esperando. O Toto Wolff se diz surpreso e até chocado com a descoberta. E o Andrew Shovlin da Mercedes falou que agora isso abre um leque de opções para eles explorarem, o que pode gerar uma bela performance para a Mercedes. O assoalho tem papel fundamental nos carros de 2022. Através dele você pode vedar ainda mais e fazer um caminho de efeito solo melhor, gerando mais pressão aerodinâmica e consequentemente mais velocidade e estabilidade, principalmente no controle das quicadas. E no quadro geral, a FIA está querendo implementar já no Grande Prêmio da França as mudanças daquela diretiva anunciada no Canadá, que tem agora um cálculo matemático que foi divulgado de como controlar o porpoise e também agora vai ter uma maior rigidez no assoalho. Então Red Bull e Ferrari provavelmente terão que mexer no seu assoalho, gerando uma possível mudança na ordem de forças da Fórmula 1. A Mercedes está rindo de orelha a orelha. Hamilton falou sobre isso, que existem algumas coisas nos bastidores com relação ao assoalho e eles precisam ver o que vai acontecer. Red Bull e Ferrari estão nada satisfeitas, com certeza já estão mexendo seus pauzinhos nos bastidores, mas fato é que a FIA abriu um precedente muito bom para a Mercedes e também um precedente que pode gerar muita discussão dependendo daquilo que ela faça a partir de agora, porque ela pode punir Ferrari e Red Bull caso não mudem o seu assoalho para o GP da França, e essa punição pode variar desde simplesmente forçar a mudarem o assoalho, como por exemplo remover pontos, alguns falam até mesmo em desclassificação do campeonato, como foi com a McLaren lá em 2007, por conta de problemas técnicos, já que a McLaren copiou dados da Ferrari e isso é uma infração do regulamento de ética esportivo e técnico da Fórmula 1. É um assunto que vai ainda gerar muito conteúdo. Eu espero que você tenha entendido a linha geral. A Mercedes fez pressão por uma alteração porque não estava indo bem, a FIA caiu na conversa fiada de que era uma questão de segurança, sendo que todo mundo já está melhorando seus carros, a própria Mercedes milagrosamente conseguiu mudar o seu carro com relação ao porpoising, e no meio da investigação descobriram aquilo que a Red Bull temia, que é justamente a questão do assoalho. Por isso que a Red Bull, que era beneficiada, começou a não gostar muito dessa ideia de mudar no assoalho. Mas e aí, o que você acha disso tudo? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!